aumente o volume para conferir mais uma entrevista aqui no nosso Costa Oeste News. A partir desse momento, como eu falei agora há pouco, nós estamos recebendo aqui a Priscila Guilherme, ela aqui também é candidata ao Conselho Tutelar. Márcio já está por aqui para dar continuidade. Maravilha, maravilha. Bom dia, Priscila, bem-vinda à nossa programação. Você é a nossa nona convidada. Legal. De um total de 10, hoje nós estaremos conhecendo a candidata de número 9 ao cargo de conselheira tutelar aqui em São Miguel do Iguaçu. E as dúvidas começam realmente a sair da nossa mente, né? A gente começa a conhecer particular cada candidata. Hoje nós estaremos conversando com a Priscila, né? E a gente estará fazendo 10 perguntas para ela. Você tem um total de 10 a 12 minutos para responder todas estas perguntas. E todos eles passaram por este crivo, né? Você pode responder em menos tempo, não em mais tempo, mas muito tranquilo, e a sua opinião realmente bem tranquila é o que vai fazer esta entrevista surtir o efeito que você realmente precisa, tá bom? Olha, Priscila, bem-vinda à programação Costa Oeste, deixa rodar o tempo. Qual a sua motivação para se candidatar ao cargo de conselheira tutelar aqui em São Miguel do Iguaçu, e como você acredita que pode contribuir com a nossa comunidade são-miguelense? Bom dia, Márcio, bom dia, David, bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Oeste. Primeiro eu quero me apresentar, né? Eu sou a Priscila Guilherme Kuhn, tenho 30 anos, sou casada, mãe do Murilo e da Isabel, sou nascida aqui em São Miguel, sou formada há mais de 14 anos no magistério, sou graduada em serviço social. Tenho curso de especialização em escuta especializada, que é o sistema de garantia da criança e do adolescente, né, que foram vítimas de abuso sexual. Sou também coordenadora do Ministério Infantil da Igreja Voa, aqui de São Miguel do Iguaçu, né? E trabalho em um colégio estadual há mais de 2 anos. E para responder essa primeira pergunta, né, a minha grande motivação foi quando eu iniciei o meu curso de serviço social, que ali eu me deparei, né, com as questões sociais, com as vulnerabilidades das crianças e dos adolescentes. Então, me despertou um desejo de estar fazendo parte desse órgão tão importante na nossa cidade, né? E eu quero colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi lá e toda a minha experiência. Bacana. Priscila, como você planeja lidar com situações, por exemplo, abuso infantil e negligência? É pesado, né? Para garantir o bem-estar das nossas crianças. Exatamente, é muito pesado, é um assunto, é um crime, né? O abuso, ele é um crime que ele não afeta só o físico da criança e adolescente, né? Mas o emocional, né? O psicológico dela, né? E muitos casos, infelizmente, se passam despercebido, porque a criança, ela tem medo de falar, ela tem a vergonha de falar, né? Hoje a gente já tem a escuta especializada aqui no nosso município, que é feito, né, por uma profissional, mas eu acredito que, no meu ver, não só tem que ficar com uma pessoa. Eu acho que os profissionais da educação, os profissionais da rede de proteção têm que ter essa capacitação. Porque a criança, Márcio, ela às vezes ela não sente a afinidade, né, ou a vontade de se desabafar com uma pessoa. Mas ela tá lá na escola, ela tá com a professora dentro da sala de aula, ela conversa com a cozinheira e às vezes ela quer se desabafar com elas, né? E esse profissional não é capacitado ao ponto de acolher essa criança, de como ouvir essa criança, né? Então, eu acredito que essa é a primeira coisa, a gente precisa capacitar mais pessoas para ouvir essas crianças, né? E depois a gente tomar as outras medidas, né? Nós sabemos, Márcio, que a criança, às vezes, ela não fala com palavras, mas ela fala com as atitudes, ela fala com o olhar, e a gente precisa estar atento a isso. E no caso de negligência que você falou, né? Que é a falta de cuidado, a gente tem que avaliar cada caso e entender o porquê que está acontecendo isso, né? Bacana. Olha, comunicação você sabe que é a chave de sucesso, né? Quem não se comunica, tem um ditado até que diz, quem não se comunica se trumbica, né? Olha, comunicação. Como que você pretende trabalhar com esta questão, cooperação, né? Conselho tutelar, escola, entidades e pessoas ligadas ao meio. Márcio, como eu falei, eu trabalho em uma escola estadual aqui do colégio. Eu vejo a importância que é ter, e a necessidade, né, que é ter essa ligação com o Conselho Tutelar, né? A gente precisa ter um Conselho Tutelar mais participativo e mais ativo nas escolas, né, ou nas entidades.
Tem uma frase que a gente fala lá na escola, né, que não se faz escola sem a família, então não se faz conselho tutelar sem a família, sem as entidades, sem as escolas, né? É uma junção, a gente precisa disso, né? E então a gente precisa intensificar ali a troca de informação, ter reuniões regulares, né? Ter essa união mais forte. Bacana, você já está quase respondendo a quarta pergunta também. Como você pretende envolver aí pais e responsáveis justamente nesse processo de proteção, né? Trazendo o conhecimento do ECA, né? Nós estamos com o Estatuto da Criança aí há 33 anos, já não é tão novinho, né? Só que muitos pais e responsáveis ainda não sabem o que diz nele. Né? Então a gente precisa trazer esse conhecimento. Hoje a gente tem a escola de paz aqui na nossa cidade, né? Mas a gente precisa trazer palestra, trazer campanhas, projeto para trazer à tona mesmo o que é o ECA ali, né? Bacana. Olha, Patrícia, qual a sua abordagem para lidar com casos, por exemplo? Esse também judia muito. Casos de bullying e violência entre crianças e adolescentes. O bullying ele é um crime mais comum que existe nas escolas. Né? A gente lida ali quase diariamente com isso, né? E eu vejo como que é importante a gente garantir a segurança dessas crianças ali dentro, né? Então a gente precisa sim ter programas de prevenção ao bullying, a gente precisa envolver os pais nisso, né? E trazer mais orientações para os professores, né, de como lidar com isso, de como acolher essa criança que está sofrendo bullying, de como agir com a criança que está fazendo bullying, né? Então, é algo que a gente tem que também intensificar mais. O que dá para fazer para garantir os direitos das nossas crianças com deficiência, para que eles sejam atendidos? Hoje nós temos a lei da inclusão aí, né? A gente tem a Constituição que também fala, né, que é direito para todas as crianças sem discriminação. Então, acho que a gente precisa colocar só em prática aquilo que já está, né? A gente precisa envolver a família desse deficiente, principalmente a sociedade, né? A gente precisa criar uma cultura de inclusão e de igualdade, né, com a sociedade. Verdade. Olha, pergunta de número 7, nós estamos indo bem, estamos com 6 minutos e 20 segundos agora rodados. E a grande pergunta agora, como lidar com casos de abuso de substâncias por parte dos pais ou responsáveis? Afeta tudo, né? Esse é um tema bem desafiador, Márcio, porque, igual você falou, não afeta só a pessoa que está usando a substância, mas afeta muito a criança e adolescente que estão nesse lar. Né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é garantir a segurança deles, né? Eu preciso afastar essa criança desse lar, o que eu preciso fazer? Né? A primeira coisa é pensar na criança e adolescente. Segunda coisa, eu vou encaminhar esse responsável. A gente tem o CAPS aqui em São Miguel, né? Que é um órgão responsável por esse tratamento, precisa acompanhar essa família mais de perto, né? Então, a gente vai tomando, cada caso, as suas medidas cabíveis, né? Bacana, esta é a nossa candidata, a candidata Patrícia, a candidata aí, a Priscila, candidata de número 9, dentro do nosso Conselho Tutelar aqui em São Miguel do Iguaçu, né? Mais uma pergunta, Priscila, educação sexual, Priscila, nas escolas, e o que você pretende de repente fazer para apoiar programas nesse sentido? É um tema também, né, que é bem assustador, né, quando a gente se fala sobre essa educação sexual. Mas, Márcio, mais de 76% dos casos de abuso aqui no Brasil, eles aconteceram com crianças abusadas dentro das suas próprias casas. Então, é um assunto que a gente não pode deixar somente para a família. A gente tem que ter esse assunto dentro das escolas, né? Primeiro, a gente precisa romper com a mentalidade de que educação sexual, ela não tá ali para ensinar uma relação sexual, ensinar gênero sexual. É um ensino que vai ensinar a criança se amar, a criança identificar o agressor, a criança identificar o que é abuso, porque hoje existe vários tipos de abuso. Então, isso que é o ensino sexual, né? A educação sexual. E a gente precisa trazer capacitação para essas, né, profissionais que vão estar ali à frente desse assunto nessas escolas. Porque a gente entende que cada
criança, cada faixa etária, né, tem o seu conteúdo. O que eu vou falar para um adolescente é totalmente diferente do que eu vou falar para o ensino fundamental, para uma criança de 4, 5 anos, né? E é um assunto que tem que começar desde lá da creche, né, ensinando correto esse conteúdo. Maravilha. Priscila, como sensibilizar a nossa sociedade, a nossa comunidade sobre os direitos das crianças e as responsabilidades do Conselho Tutelar? Márcio, eu acho que é mostrando à sociedade o que é o Conselho Tutelar, né? Hoje a gente tem as mídias sociais aí. Não estou falando aqui sobre divulgar os casos, porque isso a gente, né, não pode. Mas eu acredito que a gente criar vídeos educativos sobre... explicando o direito da criança e do adolescente, a gente explicando qual é a função do Conselho Tutelar, promover palestras, promover workshops, né? Hoje a gente tem a rádio aqui, né, que dá para ter esse entrosamento de vir e falar, o Conselho faz isso, faz aquilo, mostrar para a sociedade o que é o Conselho. Bacana. Priscila, você tem 2 minutos para responder a última pergunta. Olha só, tá vencendo também o desafio. Candidata de número 9 ao cargo do Conselho Tutelar em São Miguel do Iguaçu. Qual o maior desafio hoje do Conselho Tutelar na cidade? Qual o maior desafio e como você pretende fazer para abordar e vencer? Márcio, eu acho que responde um pouco da resposta anterior, né? Eu acho que o olhar da sociedade hoje para o Conselho Tutelar é algo assim que olham diferente, né? Não como um olhar de, eles estão ali para proteger as crianças, né? Então, essa resposta aqui, do maior desafio, é você explicar para a sociedade o que é o Conselho Tutelar. E usando o que eu falei antes, né? Eu acho que vai trazer maior clareza para a população. Bacana, você também venceu esse desafio, Priscila. E a gente pode conhecer um pouco melhor, já pode parar até o tempo por ali, meu amigo David. 10 minutos e 47 segundos. Parabéns pelo desempenho. E você também é uma das candidatas ao Conselho Tutelar no próximo dia 1º de outubro, um domingo. O pessoal tem que sair de casa. E por que tem que teclar lá na urna aquele número que endereça você a ser conselheira no município? Por que votar na Priscila? Bom, eu pude falar um pouquinho de quem eu sou, falar, né, qual é a minha ideia em relação ao Conselho Tutelar, né? É um desafio grande que eu topei em estar, é o meu desejo estar ali. E eu quero muito colocar em prática, Márcia. Tudo que eu me capacitei, né, eu quero poder ajudar essas crianças e adolescentes. Então, eu peço que os eleitores, né, daqui de São Miguel vá nesse domingo, né, 1º de outubro, entre as 8 às 5 da tarde, e vote 41. Preciso do apoio, né, da população.